E vamos lá, nossa aula número 4 de elementos de máquinas. Vamos estar trabalhando elementos de apoio. É outra história, né? É uma vida inteira, tá? Acessórios auxiliares para o funcionamento de máquinas. Não ajuda muito, né? Mas em todo caso, vamos ver o que é isso aí. Quais são os elementos de apoio? Buchas, guias, rolamentos e mancais. Pô, como eu disse, é uma vida, né? Então, o que são as buchas aí? Um movimento rotativo entre rodas e eixos ocasionam problemas de atrito que, por sua vez, causam desgaste tanto nos eixos como das rodas. Para evitar esse problema, surgiu a ideia de se colocar um anel de metal entre o eixo e a roda. Esse anel de metal é chamado de bucha. As buchas são elementos de máquinas de forma cilíndrica ou cônica e servem para apoiar eixos ou guias, ou, perdão, apoiar eixos ou guiar brocas e alargadores. Já vai ver isso aí. Nos casos em que o eixo desliza dentro da bucha, deve haver lubrificação. Se ele é fixo, não precisa, mas normalmente todas as partes encontradas têm que ter algum tipo de lubrificação. Pode ser fabricado de metal de fricção ou de materiais plásticos e a bucha deve ser fabricada com material menos duro que o material do eixo. Aqui a gente vê um elemento de apoio, né? Ele é uma estrutura já, geralmente em ferro fundido isso aí. E ali aquela parte amarela, dourada ali é a bucha, tá? Onde deveria penetrar o eixo e ele tem rasgos e entalhes ali para permitir a lubrificação, tá? Ele é feito desse metal anti-fricção, uma liga de cobre, zinco, estanho, chumbo e antimônio. Tá? Aqui está mostrando o exemplo, né, onde é que está a bucha de bronze e o cilindro. Também se usa outros materiais, aí, essas buchas, né, a gente usa Tecnil, Teflon, dependendo do que a gente utiliza. E aí, no caso, lubrificante, né, em algumas indústrias de alimentos, por exemplo, a gente usa água mesmo para lubrificar ou graxas especiais. Tá? As buchas se classificam-se em radial e axial. Né? Radial, lembre-se o esforço dos raios de uma bicicleta. E o axial é algo que está tentando escapar na linha do horizonte. E cônicas com os dois sentidos. Tá? Então a bucha axial ela tem essa partezinha aqui, porque a gente vai ver que o eixo está tentando empurrar a peça, então tem que ter também nessa zona de encosto um metal de fricção e a bucha cônica são os dois tipos de esforço, né? Tanto radial, que ocorre, mas a gente consegue ver que o cursor nesse sentido, né? Então aqui seria, radial seria nesse sentido aqui que está nessa peça e o axial nesse sentido. Muito bem. Então, a bucha de fricção axial, usadas para suportar os feixes de um eixo em posição vertical, tá? Enquanto que a radial são feitas de um corpo cilíndrico furado, sendo que o furo possibilita a entrada de lubrificantes. Essas buchas são usadas em peças para cargas pequenas em lugares onde a manutenção seja fácil. Então tá ali ó, a bucha e tem um buraquinho aqui para a gente colocar o óleo. Às vezes tem uma rosca, né, com uma graxeira, e a graxeira a gente utiliza que é para evitar a entrada de sujeira. Então só quando a gente coloca ali a bomba de graxa ou bomba de óleo, vai bombear, né? A famosa almotolia, tá? E a radial tá ali, o eixo está pendurado, empurrando para baixo aqui, né? A nossa pobre bucha aqui, tá? Usando como guia para furação e alargamento, a primeira aqui é a bucha cônica, né? Vocês vão olhar que a peça aqui ela é cônica, que está aqui, essa partinha aqui de baixo que é a bucha, tá? Dá uma olhadinha bem ali. Ela tanto vai sofrer o esforço radial, né, com os raios da bicicleta, quanto o axial, que é esse que tende a empurrar a peça. Tá? E essa aí que serve como bucha guia, aqui eu tenho duas brocas, tem uma peça, né, e quero botar meu produto aqui embaixo, vou furar muitas peças dessa aí. Naturalmente essa bucha vai sofrer algum desgaste e eu não quero que a minha ferramenta sofra desgaste com isso, mas a minha bucha poderá sofrer. O que eu faço? Volta e meia, eu troco essa bucha quando ela começa a ser atacada pelo roçar da ferramenta ali, tá?
Os elementos de apoio, então guia é um elemento de máquina que mantém um certo rigor a trajetória de determinadas peças. Aqui você botou um exemplo do guia de uma janela, né? Uma porta corrediça. Mantém ali a peça na trajetória, tá? Ela pode ser cilíndrica, essa guia pode ser prismática, aí vai depender do que tu precisa que ela seja feita, tá? As guias, ela pode ser de deslizamento, né? Como então essa aqui, uma guia aberta, né? Uma guia fechada, tipo rabo de andorinha, que a gente vai encontrar esse rabo de andorinha muito nos tornos, né? Algumas fresadoras. Dá uma olhadinha nas oficinas ali para tu enxergar isso aí nos carros, né? A guia de deslizamento aberta, normalmente ela está no carro principal do torno. Nos carros auxiliares tu vai encontrar as guias fechadas, este rabo de andorinha, tá? Guia de deslizamento, nossa senhora, tem vários formatos aí, dependendo daquilo que tu vai utilizar. Então aqui, rabo de andorinha, carro porta-ferramenta, plano no torno revólver, não se usa mais praticamente torno revólver, tá? O CNC substituiu muito o torno revólver pela versatilidade que o segundo dá, né? Carros longitudinais de tornos, guias de trabalho, por aí vai, tá? Cada um tem uma aplicação específica que deve ser estudado, né, quando for trabalhar. Ainda a gente vai encontrar essas guias de deslizamento ali. Tem isso aí que a gente vai encontrar nas máquinas ferramenta, né? Uma régua de ajuste. Olha, lembra aquele parafuso de aperto, né, que tem, só aperta? Então ele tem essa régua aí, ela tem a mosquinha, que é para evitar que a régua fuja de um lado para o outro. Aí tu aperta o parafuso e tu vai jogando toda a folga para um lado, né? Então tu vai ficar um espaço vazio aqui entre essa régua de ajuste e o teu bloco, mas o outro lado fica bem encaixado, esse lado fica bem encaixado e tira o esforço de balanço lateral que poderia ter na tua máquina, aí, tá? Bom, aí vem as guias de rolamento, tá? Essas guias de rolamento, elas são também muito utilizadas em máquinas de precisão, isso aí. E aí até nem tanto de precisão, tem algumas janelas que tem essas guias de rolamento, tem alguns armários que tem isso aí que tu puxa assim a porta, que é a porta enorme, vai suave, suave, porque tem esses conjuntos de rolamentos que permitem esse deslizar suave aí, tá? Aqui eu botei uma guia, tipo um carro de guia, né? Então tu vai embaixo, tem uma peça geralmente em aço temperado, usinado, retificado, e em cima tem um carrinho, tá? Esses carros têm várias configurações que podem ser com rolamentos, né? As esferinhas aquelas, lubrificadas ou não, e normalmente ela tem essa peça aqui na frente de plástico que é um raspador, que é para evitar que entre sujeira lá para dentro, tá? Então, ainda tem algumas medidas, a gente tem que trabalhar com isso. Bom, meu trabalho tem, eu deixei uma aqui em casa, não lubrifiquei, ela está oxidada. Não sei se vai funcionar bem de novo, né? Então, manter guias sempre bem lubrificadas, protegê-las quando são expostas ao meio abrasivo. Eventualmente vai ter algum jato de areia. Jato de areia não, alguém vai esmerilhar por perto, né? Que é material abrasivo. Cobre, se vai ficar parado, cobre com um tecido impregnado com óleo, que aí o material abrasivo vai estar preso ali, né? E vai te proteger a tua peça. Agora é para impregnar o material abrasivo, tá? Protegê-la com madeira quando for, vou montar alguma coisa em cima dessa barra aqui, tem que botar alguma parte metálica, bota um pedaço de metal ali, ou couro limpo, né? Ou um pedaço de plástico, um tecnil, um teflon ali, que é para que não haja uma deformação, não risque essa peça, tá? E sempre a manutenção de ajuste de régua. Algumas têm ajustezinho de régua, nem a gente viu ali atrás, aí pode se ajustar essa régua aí também, tá? Então, no ponto de contato entre a superfície do eixo e a superfície do mancal ocorre atrito, dependendo da solicitação dos esforços mancais, pode ser de deslizamento ou ainda por cima, tu vai trabalhar com os de rolamento, tá? Muito bem, aí tem mancais e deslizamentos, onde aquela bucha lá que a gente viu, né? Pode ser, são ali, ó, tá? Os de bucha e de lubrificantes permitem reduzir
esse atrito e melhorar a rotação do eixo. As buchas são, em geral, corpos cilíndricos, ocos, que envolvem os eixos, permitindo-lhes uma melhor rotação. São feitos de materiais macios, como bronze, ligas de metal leve. Tá? Então, basicamente, estamos repetindo isso aí, como é que elas são feitas. Tá? Os materiais de construção deverão ser bem selecionados e apropriados, prever a facilidade para os trabalhos de manutenção e reposição. Eu tenho que trocar a bucha, não pode ser uma coisa complexa para trocar aquela bucha ali, né? Tem que desmontar uma máquina inteira para trocar uma buchinha. Apresentar um sistema de lubrificação eficiente e o meio em quais os mancais trabalharão. Tá? Tem que controlar essa folga ali, porque a bucha vai gastar, ela tem um desgaste essa bucha. Tá? Aí eu posso verificar a bucha através de lâmina calibrada ou com um relógio comparador, onde eu posso ver a oscilação. Bota o meu eixo ali e tento movimentar. Se eixo, às vezes, com uma alavanca que não deforme o eixo, tal, quando o eixo pesado, eu vou conseguir movimentar com a mão, né? Então, o macaco hidráulico, eu boto uma coisa macia em volta, um macaco pequeno, né? Tenta ver se ele desloca, né? Vai forçar, porque senão vai deformar o equipamento, tá? Formas construtivas e ajustes, uma manutenção é efetuada com a troca da bucha de deslizamento, ou os mancais bipartidos aí para facilitar a montagem e desmontagem. Depois vai encontrar os mancais de rolamento. Bom, rolamento também é outra família enorme que a gente tem que simplificar ela aqui, infelizmente, né? São classificados em função dos seus elementos rodantes. Então tem sempre uma pista interna, uma pista externa, um separador e o elemento rolante lá dentro, que pode ser as esferas, os rolos ou as agulhas, né? Característica da agulha que é um rolo de pequeno diâmetro e grande comprimento. A gente vai ver que ele tem vários formatos, né? Aqui o primeiro aqui tem o número 12 ali, o assento mancal de caixa com o rolamento 11, que é o rolamento de rolos, tá? E do outro lado tem um outro rolamento de rolo apoiado por um rolamento esfera de 4 pontos de contato. Pô, mas como é que eu determino? E olha só que isso aí está dentro de uma caixa para proteger da sujeira. E ainda por cima nós vamos ter que ter os rolamentos blindados. Cada um tem uma aplicação específica, tá? Se eu vou fazer uma lubrificação frequente e constante, eu não posso usar um rolamento blindado. O rolamento blindado não tem acesso. Tem chapinha fechando ele dos dois lados ou de um lado só, tá? Então os mancais de rolamento ainda tem variações, tá? Eles podem ser rolamento fixo de esfera, rolamento de contato angular e rolamento autocompensador. Então, o rolamento de fixo, ele vai trabalhar, pode ter vários tipos de esforços ali, né? Mas o contato angular, por exemplo, tentando empurrar o eixo para fora, onde a minha carga principal é esse contato angular, então vou pegar uma máquina que seja para isso. E os rolamentos autocompensadores, ele tem uma pequena oscilação de eixo, admite uma pequena oscilação de eixo, não, bem pequena. Tá? E pode ser adequados aí para alguns tipos de montagem também. Tá? Aqui, de novo, os rolamentos de esforços mais radiais, são de rolos de agulha, rolos cilíndricos, rolos cônicos, o autocompensador de rolos também, e depois os axiais. Garganta seca. Aí é onde o esforço, digamos, está de cima para baixo aí, né? Ou portaria na horizontal, conforme a montagem que eu vou trabalhar, onde a carga principal tem um sentido, então eu vou mudar o rolamento. Então aqui já dá para ver ali que tem uma variação bastante grande. Vai pegar um bom catálogo de rolamento, é uma coisa muito grossa, né? Um livrão. Hoje com os e-books aí a gente já tem uma certa dificuldade em enxergar isso aí, porque o pessoal já partilha os arquivos, mas aí tem uma infinidade enorme de arquivos aí. Então, uma detalhada rapidamente, aí, o rolamento fixo de esfera. O canal da pista do anel interno e do anel externo apresenta um perfil lateral em arco, né? Com um raio ligeiramente maior que o raio das esferas. Além da carga radial, permite o apoio de uma carga axial em ambos os sentidos. Está falando uma pequena carga axial, né? O torque de atrito é pequeno,
sendo mais adequada para aplicações que requerem baixo ruído e vibração em locais de alta velocidade de rotação. Tá? Então a gente consegue ver pista interna, pista externa, o separador e os rolamentos. Rolamento angular, aqui tem um separador um pouco diferente, então, um separador de latão, mas nessa figura quase dá para ver que ele tem uma borda aqui maior, e essa borda aqui é onde se apoia a esfera e compensa esse esforço angular, né? Que não é radial. E ainda tem algumas especificidades para isso. E o autocompensador, esse que meio que desmonta, ele possui duas pistas, a pista do anel externo é esférica. O centro do raio que forma a superfície esférica é coincidente ao centro do rolamento. Consequentemente, o anel interno, as esferas e a gaiola inclinam-se livremente, né, em relação ao anel externo. Os erros de alinhamento que ocorrem devido aos casos, como o do desvio da usinagem, do eixo e do alojamento, e as deficiências na instalação são corrigidas automaticamente. Só é uma deficiência não intencional, é que o eixo está completamente torto, tá? É uma deficiência ali, eu tenho uma limitação, não consigo fabricar uma coisa muito melhor que essa por várias razões, tá? Então, e aqui a gente mostra uma figura para mostrar por que às vezes usar o rolo, porque o rolo tem um contato bem maior e não tem aquele ponto. Aliás, rolamentos, máquinas pesadas que trabalham com rolamentos de esfera, não deve ficar parados muito tempo. Então tem onde tem compressores alternativos que vibram, né? Tu bota um pratinho com água no piso onde tem um compressor alternativo, tu vê que forma ondinhas. E do lado dessa central de ar tem uma bomba grande com rolamento de esfera. Não pode ficar parado há muito tempo, senão aquela vibração vai fazendo o rolamento picar em cima da pista e vai abrir um furo. Tá? Então, na minha experiência, o que eu aprendi a fazer? Pelo menos uma vez por semana, faz essa bomba rodar. Tá? Liga ela durante alguns minutos, porque quando ela tanto picar, ela vai tirando o filme de lubrificante, graxa ou óleo, e começa a atacar o metal. Quando rodar, ela já começa a rodar, como se diz, roncando o rolamento. Tá? Não tenho experiência para falar sobre o rolamento de rolos, tá? Mas deve acontecer algo parecido com isso, apesar de não ter um ponto só. Tá? Então, rolos cilíndricos são rolamentos de construção simples, em que os rolos de forma cilíndrica estão em contato linear com a pista. Possuem uma grande capacidade de carga, principalmente apoiando a carga radial. Como o atrito entre os corpos rolantes e o rebordo do anel reduzido, são adequados também para altas rotações. Tá? O rolo de agulha é quando tu não tem muito espaço para colocar diferença entre os eixos, né? Então, com a reduzida proporção do diâmetro externo em relação ao diâmetro do círculo escrito nos rolos, possui capacidade de carga radial comparativamente maior. Tá? Os rolos cônicos são muito utilizados para montagem, é um tipo de montagem onde é mais fácil montar, né? Porque dependendo da montagem, a pista interna e da externa podem ser quase que destacadas, tá? Dependendo do que tu vai trabalhar. Tá? Outras não. Tá? A gente vai ver que tem uma classificação, uma nomenclatura adequada. Vou pedir para você dar uma paradinha no vídeo, dar uma olhada, para a gente não ficar simplesmente repetindo. Lembrando que quem precisar pode só solicitar o polígrafo, né? sapavani@ctism.fsm.br. Mas diz qual deles, tá? Polígrafo de elementos de máquinas, tá bom? Obrigado. E aí tu segue o rolamento autocompensador de rolos, né? Eles são de novo para compensar desalinhamentos, tá? Pequenos desalinhamentos, não pode ser uma coisa grosseira. E os rolamentos axiais. E aí, dependendo do tipo de rolamento axial, eu posso ter esse em duas camadas, onde eu quero minimizar mais ainda o meu atrito. Tá? Então, eu vou estar trabalhando aí com esse meu eixo, aí, suportando uma carga maior,
e eu consigo então trabalhar com rolamentos aí, com cargas maiores de repente, tá? Olha só, os mancais de rolamento com autocompensador de rolo de apoio, de novo, é questão de desalinhamentos e tal, que eu posso utilizar tranquilamente. Vejam que são bastante coisas, tá? E ainda tem um problema, tem que montar o rolamento com interferência, ele não pode folgar no eixo nem na caixa. E aí, como é que eu vou montar um rolamento? A gente vai na pancada, né? Se eu tiver que montar um eixo, eu tenho que fazer um tubo que tem o mesmo diâmetro, aproximadamente o mesmo diâmetro externo do meu eixo, ele tem que ter o diâmetro interno igual ao diâmetro externo do eixo, vou encostar ele e vou bater em cima da pista. Mas às vezes não é o suficiente, então o que a gente faz? Tem os aquecedores indutivos de rolamento, então eu faço um aquecimento no rolamento, controlando a temperatura e tal, né? Por que eu faço, por que eu faço isso? O que faz quando eu aqueço uma coisa? Ela dilata, ela aumenta de tamanho. Então eu consigo montar um rolamento mais facilmente. Historinha rápida, aí tinha que montar um rolamento pesado, só o rolamento devia pesar uns 300, 400 quilos aí, perdão, era uma bucha, tá? Uma bucha de metal que tinha que montar numa outra bucha. Então, como é que eu monto uma bucha num eixo? Perdão, uma bucha num eixo, né? Uma bucha tinha que entrar dentro, tinha que acoplar no eixo. Pesava uns 400 quilos. Pendurou uma ponte rolante, botou dentro de um tanque com óleo, tinha que aquecer a 400 graus. Todo óleo a 400 graus acaba incendiando. Eu ficava dentro daquela caixa de aço, maçarico embaixo. Volta e meia aquilo lá incendiava, apagava com o extintor. E aí, como é que eu resfrio a ponta de eixo? Pô, para resfriar a ponta de eixo, eu preciso reduzir também a temperatura. Como é que eu faço? Extintor de CO2 é uma das opções, tá? Quando eu disparo o CO2 em cima do eixo, ele rouba calor do eixo para poder aumentar de volume, porque ele está comprimido, o gás está comprimido. Então esfria a ponta de eixo, esfria a bucha ou a luva e monta. Sabe como é que o pessoal montou? A ponte rolante, levou a peça até lá, colocou no lugar e 3 caras com marretas de 10 quilos batendo ao mesmo tempo. E pelo amor de Deus, ninguém pode perder a atenção, porque ele tem que ser ritmado pá, 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 pá. E alguém chamou a atenção de um dos operadores, sabe o que aconteceu? Quebrou uma das marretas, o cabo bateu em cima da outra, e aquilo saiu voando. E, meu Deus do céu, não adianta nem te mexer. Graças a Deus não pegou ninguém, mas as outras 2 marretas tiveram que trabalhar muito, né? Aqui, de repente, no rolamento vai ser mais suave que uma peça de 400 kg, uma bucha de 400 kg para montar numa ponta de eixo. Tá? Elementos de apoio a gente vai encontrar em tudo que é lugar, né? Aqui na... Opa, fugiu. Aqui no nosso trem, né? Tem a roda, onde apoia a roda, o próprio mancal aqui do motor, né? O pistão a vapor, que a gente chama de motor, e outros elementos, a gente vai encontrar esses elementos de apoio em tudo que é lugar, tá? E vamos ver aqui alguma coisa sobre uma casa de deslizamento, tá? Ele tem uma série de fatores aqui que nos levam a fazer uns cálculos mais complexos. Isso aqui eu vou só mostrar que existe, mas nós não vamos fazer esse cálculo, por favor, tá? Então a gente vai encontrar que tem dados, cada espessura mínima da película de lubrificante. Tu vai ter que consultar tabelas para isso aí, né? Esse aqui, espessura mínima do filme lubrificante, razão de excentricidade, gráfico da espessura mínima do filme lubrificante. Pô, aí quando precisar desse troço, o cara tem que estudar isso aí, não dá para dar uma aulinha rapidinha disso, né? Então nós vamos encontrar esses elementos aí, né, de cálculos que são bastante complexos, onde nós vamos, você vai lá, quiser, a gente passa o polígrafo de novo, como eu já disse aí, né, mas tu vai ter que ver vazão de lubrificante, perda de lubrificante ou vazão lateral, tá? As equações, que vai te levar a uma série de fatores. Isso aqui a gente olha como é difícil trabalhar com esses elementos, até em função das temperaturas que acontecem, né? Porque conforme a temperatura,
eu poderei ter uma variação da viscosidade dos óleos, tá? A gente já viu em outro material, tá? Então, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade do óleo, né? Independente da classificação inicial dele, tá? Então, eu vou ter que selecionar o óleo, e aí vai indo. Olha, não é fácil esse troço não, mas tudo bem. Quer saber mais sobre alimentos de apoio? Nossa, vai ter que estudar muito. Por enquanto, a nossa dica está dada aí. Até a nossa próxima aula. Obrigado!